Olá a todos, estamos aqui para mais uma lição deste curso de StruCAM e o tópico para a lição 2 vai ser algo que se chama termos básicos de tecnológicos. Como são variedíssimos tópicos nesta lição, decidimos dividir este grupo de itens em 4 lições eh, para evitar tornar os vídeos grandes demais, uma vez que temos que ser um bocadinho mais detalhados naquilo que vamos falar. Para evitar perder muito tempo com isto, vamos já começar e apenas para mencionar isso, portanto, estamos a usar uma peça já vossa conhecida de vídeos anteriores, mas penso que para esta primeira lição é bastante interessante para vos passar todos estes conceitos. Então, o primeiro destes tópicos é uma coisa que se chama part, ou no caso, peça. Portanto, e a definição de peça corresponde a esta peça que nós, no nosso exemplo, portanto, é a geometria que nós importamos e que está definida como a geometria daquilo que queremos obter para a maquinação. Depois temos um conceito que se chama o job, e o job, ou o trabalho, portanto, pode ser definido aqui neste ícone. No nosso caso está vazio, mas este job, no fundo, é a possibilidade que temos de definir, através de vários métodos, por exemplo, através de um pocket ou do job zone, no qual podemos depois ir aqui à nossa árvore e escolher, no caso não curvas, mas queria dizer, portanto, superfícies. Podemos escolher áreas particulares e definir áreas particulares para executarmos uma maquinação também em particular. Portanto, se não quisermos estar a trabalhar com todo o modelo. Depois temos uma coisa que se chama workpiece, ou, se quiserem, o bruto, o material em bruto. Isto é particularmente interessante, por exemplo, para quando estamos a iniciar o nosso trabalho, portanto, aqui com um desbaste por planos, onde temos que ter uma definição do bruto, do material em bruto que estamos a considerar como inicial. Aqui no nosso caso fizemos a definição pelas dimensões máximas, absolutamente máximas, da nossa geometria, mas obviamente quando compramos um bloco de material, este não vem às vezes tão certo e podemos ter necessidade até de definir algo um bocadinho maior ou até com uma forma um bocadinho diferente. Portanto, podemos fazer esta definição através aqui da primitiva, onde podemos definir, por exemplo, uma caixa com determinadas dimensões, portanto, podem não ser estas do modelo exatas, e até com várias definições aqui a partir de quais são os pontos a tomar em consideração. Portanto, ou podem ter aqui outras formas também podemos definir. Portanto, importante aqui a considerar é que podemos definir um bloco de material. Este bloco de material é importante porque, ao ter isto em consideração, o sistema, quando faz o cálculo, sabe que, existindo ali material, tem que fazer percurso de maquinação a considerar esse material e não áreas vazias. Isto leva-nos ao próximo tópico, que se chama Rest Machining do material restante, portanto, a remaquinação do material restante, e é particularmente visível quando vamos, por exemplo, quando aplicamos um desbaste por planos com uma determinada ferramenta e queremos ir fazer o cálculo de um novo desbaste por planos com uma ferramenta menor, temos quando vamos calcular esse segundo percurso, terceiro, aqui no nosso exemplo, segundo percurso, portanto, agora já evitamos de ter como base o nosso bloco de material, uma vez que existem zonas onde não existe material, e tomar em consideração, sim, o resultado da maquinação anterior, que é isto que está aqui à mostra. Portanto, onde existem alguns castelos com material, existem determinadas formas, e o programa vai ter apenas as zonas onde existe material em consideração. E podemos definir o nosso bruto agora, por exemplo, quando vamos aqui à primitiva, aqui com uma função muito interessante, que é ou a peça da operação anterior ou o resultado da maquinação da operação anterior. Portanto, isto, obviamente, poupa-nos bastante tempo de cálculo
e também bastante tempo a nível de processamento na máquina. Portanto, obviamente, quanto maior for a peça, maior será a poupança. Depois temos um outro item que chamamos os fixtures ou as fixações. Portanto, são estes itens aqui que correspondem a uma geometria que pode ser aqui definida ou importada, no nosso caso foi importada, às fixações da peça na nossa mesa de trabalho. Estas fixações são importantes ser definidas porque correspondem a zonas em que o programa vai limitar o acesso, porque sabe que estão aqui geometrias que servem para fixar a nossa peça à mesa da máquina. Portanto, e são zonas que não podem ser tocadas. Portanto, vai isolar estas zonas. Portanto, é um pormenor também importante. Outro conceito que temos é dos pontos de furação. Portanto, especialmente quando estamos aqui a falar de desbastos, em que as ferramentas não têm uma geometria às vezes muito apropriada para fazer incremento direto no material. Portanto, a tentativa será sempre fazer o incremento do material em Z, portanto, incrementando fora do material de modo a fazer uma entrada lateral. Mas nem sempre isso é possível, quer pela forma da própria peça, quer por determinadas zonas em particular, ou bolsas de material que às vezes existam. Então, temos a possibilidade de fazer a definição de pontos de furação. Portanto, pontos esses que numa máquina terão que ser previamente furados de modo a retirar o material, mas que podem ser definidos portanto, aqui e depois aqui assim com os parâmetros dados no programa de diversas maneiras. Portanto, ou através do reconhecimento da geometria ou de padrões existentes, ou através até da própria criação, aqui em que o utilizador dá a informação do respectivo ponto, com diâmetros e alturas de furação, etc. e tal, portanto, mas em que o utilizador diz o ponto a criar é este, de modo a que o programa possa utilizar aquele ponto para incremento direto no material. Depois temos um tópico que tem a ver com a ferramenta, portanto, e mais em particular com as formas da ferramenta. Portanto, quando vamos aqui a este ícone, temos aqui Tool Type, existem diversos tipos de ferramentas disponíveis, diversos tipos de formas de ferramenta disponíveis dentro do SprutCam, que é mais visível se ativarmos a janela com os parâmetros e depois aqui o nosso separador de ferramentas. Temos aqui diversas formas, portanto, cilíndrica, portanto, com radicand 0, esférica, tórica, com duplo raio e por aí fora cónica. Portanto, são diversas formas que no caso para o nosso programa aqui é para fresagem, mas essa definição também poderia ser feita para ferramentas de torneamento. Portanto, o tópico, o conceito importante, a ideia interessante, aqui importante, tem a ver com as formas que temos disponíveis e depois com os parâmetros associados que lhe podemos fornecer para fazer essa correta definição da ferramenta dentro do programa. Associado a esta ideia da ferramenta, temos aqui mais um tópico importante, que é o que eles chamam em inglês de tool overhang, portanto, que é aquilo que a ferramenta está a sair fora, vamos dizer, do aperto da ferramenta, portanto, é um parâmetro que está aqui, chamado overhang, que é, isto, e pode ser definido obviamente de várias maneiras, mas é uma altura importante porque corresponde ao ponto de contacto na peça até ao ponto de encastramento. Portanto, é uma área, o balanço livre da ferramenta, é aquilo que está fora do encastramento, do aperto. Portanto, e corresponde, obviamente, a uma altura que vai ser usada também para fazer o cálculo de colisões da ferramenta com os elementos que estão definidos, máquinas, fixações, etc. No nosso curso teórico temos aqui vários exemplos com vários bonecos que demonstram casos diferentes, quer para fresagem, quer para torneamento. Portanto, é uma fonte interessante de informação para verem vários exemplos deste overhang. Depois temos os movimentos de trajetória que a ferramenta tem aqui no espaço. Existem vários tipos, como podem ver aqui até neste exemplo.
Portanto, existe aqui, para já, as linhas têm aqui várias configurações. Tem aqui uma configuração a tracejado que corresponde a movimentos no espaço e tem depois umas linhas contínuas que correspondem a movimentos efetivos de trabalho. Portanto, mas mesmo dentro destes movimentos existem aqui várias coisas definidas. Um bocadinho menos claras graficamente, mas tem a ver, por exemplo, com este movimento de um ponto aqui mais alto, um ponto de troca, aqui para um ponto que é uma altura de segurança e depois tem aqui uma entrada deste ponto de segurança para o material e aqui as passagens de trabalho. Portanto, isto corresponde a vários tipos de movimentos diferentes. Tem, por exemplo, um movimento de aproximação, que corresponde a este movimento aqui do tal ponto alto para este ponto. Tem aqui o ponto de entrada no material, aqui o movimento de entrada, perdão. Tem então estas linhas contínuas que correspondem às passagens de trabalho, portanto, quando estamos efetivamente a cortar material, portanto, não são passagens em vazio. Tem, por exemplo, dentro destas passagens de trabalho, uma coisa que se chama o passo lateral, portanto, que corresponde à passagem da ferramenta neste ponto para aquela linha do outro lado, portanto, tem a ver com o próprio tamanho que a ferramenta tem, portanto, porque é um fator decisivo para esta passagem lateral. Temos aqui também, depois, em sentido contrário, portanto, aquilo que chamamos a retração, que é a levantada do material, o levantar da ferramenta do material para uma determinada altura. Portanto, podem ver aqui que existe aqui uma pequena linha que ainda está aqui contínua, mas que supostamente já não está a cortar, portanto, que é aqui a retração, e depois a volta, portanto, que vai para o tal plano de segurança. Portanto, existem variedíssimos tipos de movimentos que vamos falando ao longo aqui deste curso, de maneira a tornar-vos isso familiar para o vosso ouvido. E todos estes movimentos podem ser definidos aqui em vários parâmetros que vamos vendo. Portanto, aqui na entrada podemos aqui definir alturas para estas movimentações e tipos de entradas, obviamente, como aqui comportamentos para várias aproximações e retrações, como depois também para cada tipo particular de maquinação, também aqui algumas definições que vamos depois tornando mais familiar para as vossas para a vossa informação. Há aqui uma outra definição importante que se chama feeds and speeds, portanto, que é avanços e velocidades e rotações. Portanto, é um gráfico que agrega toda esta informação, onde podemos aqui, através dos vários tipos de avanço, podemos definir aqui parâmetros diferentes para as movimentações. E à medida que vamos trocando o parâmetro, depois também o gráfico vai mudando ligeiramente para indicar exatamente aquilo que estamos a falar. Portanto, e obviamente podemos depois alterar aqui os respectivos parâmetros e os respectivos rotações. Outro tópico importante, outra noção importante é a noção de plano de segurança. Plano de segurança, como falámos há pouco, aqui no nosso programa, por exemplo, podem ver que há aqui toda uma série de movimentos do nosso percurso, mas que vão todos dar aqui uma determinada altura que está definida, algures aí nos parâmetros, que é um plano de movimentação da ferramenta para se deslocar entre passagens e entre pontos de incremento. Pronto, que está acima de tudo aquilo que existe no na nossa mesa de trabalho, é aquilo que chamamos de plano de segurança. Portanto, sabemos que ao movimentar-se neste plano não vai existir o risco de ser tocado em nada. Portanto, e temos aqui, por exemplo, há aqui diversas alturas também, mas temos aqui, por exemplo, essa altura definida como a altura de retração ao plano de segurança. Existem depois aqui mais parâmetros, algures, pronto, depois também teremos que ver com um bocadinho mais de calma em alguns exemplos também que são depois passados também no nosso canal. Interessante também é um outro conceito dos níveis de maquinação, o nível de topo e o nível de base. Portanto, podemos aqui definir alturas para limitar as passagens que queremos maquinar. Podemos não ter interesse em maquinar e calcular toda a nossa peça. Podemos dizer eu quero maquinar só entre estes níveis. Portanto, esta definição também é possível. E associada à ideia de maquinação,
temos também uma coisa que chamamos de tolerância, portanto, ou desvios. Portanto, isto no fundo é o que algumas pessoas chamam de erro cordal, por assim dizer. Mas desvio ou tolerância acho que é mais fácil de ser compreendido. Porque isto é um tal desvio e pode ser feito aqui de duas maneiras, portanto, para fora da peça ou para dentro da peça. Portanto, no caso em milímetros, portanto, temos aqui uma definição de 2 centésimas para fora e para dentro nada, ou seja, é permitido que fique com um pequeno desvio à forma para fora, portanto, onde fica excesso de material, para dentro nada, porque para dentro implica já entrar na forma da peça. Portanto, quanto maior for este valor, obviamente, mais pequeno e mais rápido vai ser o cálculo e a passagem na peça, portanto, mas obviamente também pior vai ser a qualidade daquilo que é obtido. Portanto, isto é um compromisso entre velocidade de cálculo e passagem na máquina e qualidade daquilo que pretendemos obter. E esta forma, este parâmetro existe aqui numa operação deste género, portanto, num desbaste por planos sob esta forma. Quando vamos, por exemplo, para um programa de acabamento, existe também sob a mesma forma, uma vez que existe sempre esta ideia de desvio para dentro ou para fora. Num programa de acabamento, obviamente, será mais crítico este desvio, porque queremos ter um desvio tão pequenino quanto possível e queremos ter uma forma também tão perfeita quanto possível, uma vez que estamos a obter cálculos finais. Por último, vamos aqui passar a outro programa. Temos aqui uma noção de stock ou sobreespessura, portanto, que é a ideia de deixarmos uma camada extra de material com vários fins. Por exemplo, quando estamos a fazer um desbaste por planos, que é o caso, diria eu, uma vez que o próprio diâmetro da ferramenta é menos calibrado, existem vibrações na máquina, ou pode existir aqui algumas situações um bocadinho mais complicadas de serem geridas e controladas a 100%, geralmente é importante deixarmos aquilo que chamamos então da tal subespessura ao stock. E num programa de desbaste temos a ideia de deixar subespessura quer num plano radial, quer num plano axial. E esta até pode ser diferente, portanto podemos deixar, por exemplo, radialmente 1 milímetro e deixar aqui, por exemplo, 0,3. Portanto, e podemos ter esta noção. Quando vamos para um programa de acabamento, obviamente a ideia será, em princípio, deixar stock zero, porque queremos obter uma forma final da peça. Portanto, esta ideia de stock é muito importante, aliás, é uma ideia decisiva na qualidade daquilo que pretendemos obter, portanto, e deve ser também ser gerida de forma diferente, consoante estamos a fazer programas de desbaste, semi-acabamento ou acabamento. Portanto, estes eram os tópicos e as ideias que eu tinha para vos passar nesta primeira parte desta lição. Como é normal, qualquer ajuda ou esclarecimento adicional que vos seja necessário, estamos cá para vos prestar esse auxílio. E caso queiram ver alguns detalhes um bocadinho mais aprofundados, temos a nossa parte teórica na plataforma online, que chamamos, como vocês já sabem, Área 51, e sobre a qual, caso tenham interesse em aceder, nos podem consultar e, obviamente, vos daremos todas as informações que forem necessárias.